Hoje é dia da gente matar a curiosidade, se é que teve gente que parou para pensar. Nós vamos continuar lendo mais uma parte da segunda parte do livro 1. Estamos na parte 2 do livro 1 da coleção Vida nos Mundos Invisíveis. E nós vamos focar o chão. Pararam para pensar? O solo. Como é o solo no mundo espiritual? É duro? Tem que botar enxada? É mole? Chove e vai ficar lama? Vamos ver. Lendo os comentários dele sobre isso. Para se ter uma ideia boa do chão daqui, limpe sua mente de todas as concepções mundanas. Ou seja, nada do que você tem na Terra vai acontecer lá. Então, é tudo novidade para nós. Para começar, então, a descrição. Aqui nós não temos estradas. São extensas e amplas vias públicas que não são pavimentadas, asfaltadas, para terem dureza e durabilidade. Por que mesmo? Nós não temos tráfego. Eles se movimentam pela força da mente, por volitando ou saindo daqui e aparecendo lá. Então, essas estradas são cobertas por uma grama fininha e verde, macia aos nossos pés. Nunca cresce muito e é grama viva. Nos caminhos menores, assim, entre uma casa e outra, nós temos pavimentações semelhantes às pavimentações da terra, mas o material é bem diferente. Parece pedra. Ah, sim, nós temos ruazinhas com pedra, sei. Só que não é a pedra que nós temos aqui. Continuando. Mas as cores parecem alabastro. Alabastro é uma pedra que é muito encontrada em tons bege e que tem desenhos como mármore, só que não é. Tons de sempre cores muito bebês, assim, cor de amarelinho, cor begezinho, caminhando um pouco mais carregado, mas sempre muito delicado. Então ele continua. As cores variam, mas são todas de delicados tons pastéis. Muito agradável para se caminhar, mas não é tão macia assim como se estivéssemos andando num colchão. Não, ela tem uma certa elasticidade. É dura? É, mas ela não é sólida assim de machucar. Elástica. Nunca desbotam, parecem novas, parece que acabaram de ser feitas. E entre esses desenhos, fazem um trabalho de desenhos maravilhosos, usando materiais de cores diferentes, acrescendo ainda mais esta qualidade, combinando com a região. Fica no ar este comentário para relembrar que no mundo espiritual tem muita harmonia, muito desejo de tudo que é bom e belo conduz a Deus. Quando alguém se aproxima mais das fronteiras dos reinos mais elevados, a pavimentação é bem mais translúcida e parece que ela perde a solidez. Mas, sem dúvida, ainda ela é sólida, mas só o suficiente. Agora, perto das fronteiras dos reinos inferiores, a pavimentação toma a aparência de mais dura, começa a perder sua coloração devagarinho, até que fica cinza e opaca, de extrema solidez, como o granito aqui na Terra. Então, é exatamente essas ruas que a gente tem pavimentadas de pedra do tempo da escravatura.
Em volta das casas, como seriam? Tem muro? Não tem muro. Por que teríamos muro no mundo espiritual? Entre uma casa e outra, temos campos gramados, árvores, flores, com essas ruas que acabei de descrever. Terra nua, eu vi muito pouco, quase nada. Realmente eu não me lembro de ter visto um local assim, de solo nu. Aqui não há abandono pela indiferença ou por preguiça, pela indolência. Nós temos dentro de nós o desejo constante de manter ou melhorar a beleza de tudo. E não é difícil de cumprir, porque a beleza responde e prospera com a nossa apreciação das ruas, das pedras, das flores. Olha esta frase. A beleza espiritual não é uma coisa abstrata, é uma força real e viva. Aqui nós temos uma busca no Evangelho Eterno que nos levaria aos porquês de várias explicações. O poder das formas está na página 95. Tudo isso vai ficar o link no final. Continuando, de que se compõe o solo onde as flores e as árvores estão crescendo? Seria da mesma espécie de solo que temos na Terra? Não, há solo. Há solo, existe, mas não com os mesmos constituintes minerais do solo da Terra, não. Já que tem que ser entendido que aqui, no mundo espiritual, a vida deriva diretamente da grande fonte, que é Deus. É Deus que dá a sustentação. Não tem que pôr adubo, não tem que regar, não. Tudo eterno presente. O solo varia na coloração, sim, na densidade em diversas localidades, da mesma forma que acontece no plano da Terra. Aqui a gente tem terra vermelha, terra mais amarelada, terra negra, marrom. Ele confessa: eu não investiguei profundamente isso, não. Também não cuidei disso no plano terreno, então ele não teve interesse. Mas posso, entretanto, dar uma pequena ideia da sua aparência e das suas características. Então, outro, o item 8 da página 137 do Evangelho Eterno, e ainda mais explicações de para onde vão os espíritos, na página 139. Explica muita coisa. Primeiramente, os detalhes. Ele é perfeitamente seco. Não pude detectar nenhum traço de umidade. E vi o solo escorre da mão como areia seca. Tem partículas maiores, partículas menores. Suas cores variam num amplo leque de tonalidades, mas nunca se aproxima da aparência escura do solo terrestre. O solo pode ser pego com as mãos, primeira característica. Quer dizer, é uma areia que está ali, eu posso pegar fácil? Sim. Permite que ande-se em cima, livre e suavemente, a areia numa subida. Quem tentou subir uma montanhinha pequena de areia sabe que não é muito firme. Lá fica firme. E se o solo não for perturbado, ele continua firmemente coeso, suportando tão firme quanto o solo terreno tudo que esteja crescendo nele. Ou seja, ele parece que obedece, fique aí firme, se alguém quiser te pegar, permita. É muito diferente. A coloração do solo não tem uma coisa arbitrária não, olha o que ele explica. Ela é complementar às cores das flores e das árvores em volta, ou seja, elas
combinam entre si, as flores, e com a cor do solo. Com o resultado, nós temos muita harmonia aos olhos, muita harmonia à mente, e ouçam agora a terceira característica, a mais calmante harmonia musical aos ouvidos. Musical. O solo? Nada no mundo espiritual deixa de ter utilidade, tudo tem um propósito e uma razão definidos para tudo isto. A princípio, podem não estar claras todas as razões e propósitos, mas isso não altera a verdade das coisas. Uma coisa que não temos por aqui é o aborrecimento. E aí ele para, dá uma viajada, assim, a mente passeia, porque ele vai colocar para fora uma coisa que ele achou muito diferente. Aqui não tem lugar para domingo de folga e não existe no grande projeto do mundo espiritual que haja um dia para que a gente se reúna, como ele era da Igreja Católica, todo domingo era dia de ir para a igreja para pensar em Deus. Obrigação, vou com uma roupa bonita, vou visitar Deus como se ele não fosse onipresente. Então ele coloca assim para fora todas as emoções quando ele escreve. Não existe isso da gente relembrar forçosamente de Deus e esquecê-lo pelo resto da semana. Para nós é o eterno presente e nossas mentes estão conscientes de Deus plena e perpetuamente. Por isso podemos ver sua mão e sua mente em tudo o que nos envolve. Bem diferente daqui. Então, retornando, ele começa a falar o oposto nas regiões trevosas. O solo é grosso, pesado e úmido, até que finalmente dá lugar a apenas pedras e depois grandes rochas. Se houver alguma grama em algum lugar dali, já está amarela e seca. Conforme a gente sobe nos planos, as partículas do solo são mais finas, as cores mais delicadas e translúcidas. Eu e Ruth deixamos que o solo caísse suavemente dos nossos dedos quando, no plano deles, e percebemos que vinha do solo suavíssimos tons musicais, como se estivessem caindo em cima de pequenos instrumentos musicais, produzindo ondas sonoras, conforme os grãozinhos caem a música. E aí ele explica. Cor e som são termos que interagem no mundo espiritual. Produzir cor é produzir som. E cada criação é governada e limitada pela habilidade ou pela eficiência do músico. Os músicos produzem sons concatenados em ordens harmoniosas, e estes sons produzem uma forma pensamento que vai ser formada no alto. Esta forma pensamento é produzida cada vez que há sons. Pode ser uma luz colorida ou pode ser grandiosas construções, se for uma orquestra tocando. Mas não produz sons por ela mesma. A forma pensamento não produz sons, ela é resultado do som. E ela se forma como se fossem, cada forma pensamento, uma unidade em si. A música emana a cor e a cor rende música.
Procurando paz e quietude, a gente poderia pensar: "Nossa, quanta música, quanto som, então é um monte de som que tem no mundo espiritual". Se a gente quiser paz e quietude, nós podemos nos isolar completamente do som. Já comentamos o controle mental sobre as nossas sensações e a gente pensar: "Bom, agora eu preciso", faz de conta, "preciso ler isto aqui, preciso de silêncio". Pronto. Esse espírito que quer ler, se vê em silêncio, não ouve o que está em volta. Ao contrário, nós, querendo saber como é o som daqui, podemos nos abrir totalmente ou apenas ouvir aquele que nos agrada mais. As flores e tudo que cresce respondem imediatamente aos que amam e apreciam a música que elas emanam. As flores emanam música também. Tudo que cresce também operam sob esta lei. É necessário apenas que aconteça uma sintonia. Tem hoje em dia gente com microfones colocados nas flores e folhas para ver o barulho de noite, de dia, na seca, na chuva, e estão estudando agora. No mundo espiritual é perene. Se eu quero escutar o som daquele vegetal, eu ouço, querendo, fazendo a sintonia. Quanto maior o poder do indivíduo de entender e apreciar a beleza nas formas múltiplas, maior será a sensação, a emanação da força magnética que vem. Ou seja, quanto mais a gente deseja interagir, mais interação acontece. No mundo espiritual não se desperdiça nada, nem se gasta sem que haja uma utilidade. Ninguém nos força a nada, a não ser que queiramos, tanto na música, na arte, no lazer, no aprendizado, ninguém força ninguém. Somos livres e soltos, e estas ações mentais mostram resultados diretos e instantâneos. Somos livres e soltos, não precisamos colocar força de concentração, porque ele mesmo disse no começo do livro, a gente vai se acostumando e faz sem parar para pensar. Mas essas ações mentais mostram os resultados diretos e instantâneos, ou levando-nos na velocidade do nosso pensamento, ou fechando qualquer visão ou audição para aquilo que a gente não quer experimentar. É a mente que se abre para ouvir, ver a cor, ver a aura de tudo. Flores, solo, tudo. Por outro lado, nós podemos e fazemos, podemos abrir as nossas mentes e sintonizarmos a nós mesmos para absorver os muitos sons gloriosos que estão no nosso entorno. Nós podemos abrir as nossas mentes ou fechar aos muitos perfumes que a natureza oferece para a nossa felicidade e contentamento. Se achar que não quero aqui, eu não quero sentir o perfume, a mente fecha. Somos livres para isso na velocidade do pensamento. Estes perfumes a natureza oferece para nossa felicidade e nosso contentamento. E tudo isso age como um tônico. Simplesmente a gente se vale destes valores. Temos que colocar nas nossas mentes que os reinos espirituais estão fundamentados. A base de tudo é lei e ordem. Lei e ordem. Mas não é uma lei opressiva, não é uma ordem cansativa,
porque a mesma lei e a ordem ajudam a prover todas as belezas incontáveis e as maravilhas deste reino celeste. Mantenham na mente que nós vamos encontrar lei e ordem. Desarmonia não há. Até a próxima vez.